Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. Retornando agora nosso semestre, segundo semestre, né? Primeiro dia de aula, primeira aula aqui. Agradecer a presença aí do Polo de Novo Oriente, Riacho Frio, né? Caldeirão Grande do Piauí, tá? Estamos aí começando nossa aula. É ensino médio, primeira série. É Cana Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Hoje nós vamos dar uma lembrada aí, né? Uma revisão sobre os estados físicos das substâncias. Estados físicos das substâncias. E a data de hoje aí, 1º de agosto de 2022. Estamos iniciando o segundo semestre aqui, no dia 1º de agosto. Vamos lá então. Bom, é sempre bom a gente colocar o nosso roteiro de aula, né? Está aí, ó. Nós vamos falar do nosso roteiro de aula, nós vamos com certeza contemplar aí as substâncias simples e compostas, vamos ver a diferença, e os estados físicos da matéria, as mudanças de estado. E qual é o objetivo dessa aula realmente, ó? É reconhecer as mudanças de fase das substâncias e misturas por meio de representações em gráficos. Vamos apresentar os gráficos também. Vamos analisar as alterações moleculares que ocorrem por meio no meio ambiente, né? Os estados físicos da matéria e as mudanças de estado também. Tudo bem? Esse é o nosso objetivo principal da nossa aula de hoje. Certo? E a aula de hoje, nós vamos continuar aqui. Vamos fazer o início aqui justamente conceituando a química. Olha aí que legal, ó. Primeiro, o que é química? Olha aí. A química, na verdade, é uma ciência natural, né? Experimental, que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Tá? É uma ciência experimental, testada. Tá? É ciência da natureza, né? Experimental, que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. É um conceito simples para a química, né? Temos também aqui, ó, a definição de matéria, já que nós falamos em matéria. O que vem a ser matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O atmosférico, por exemplo, a matéria tem massa e ocupa sim lugar no espaço. Então, é a definição de matéria. Porém, eu queria demonstrar para vocês também nessa aula a diferença de matéria, corpo e objeto. Vamos saber a diferença disso aí, né? Matéria, corpo e objeto. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Eu vou encher aqui para a gente detalhar passo a passo disso. Olha aí, ó. Nós já falamos que a ciência química, certo? Na verdade, está voltado para o estudo da matéria, né? Qualquer que seja a sua origem, observando a composição da matéria, suas transformações e a energia envolvida. Esse tópico é muito importante, da energia envolvida. Tá? Nós vamos debater energia, os processos endotérmicos, exotérmicos, mas vamos ver aqui então a diferença de matéria, corpo e objeto. Tá? Matéria, corpo e objeto. Vamos fazer questões hoje também, com certeza. Então você tem ali, ó, certo? Você tem ali, por exemplo, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O que é corpo? É uma porção limitada da matéria. E o objeto é um corpo que tem finalidade específica. Por exemplo, a árvore é uma matéria. Então, um pedaço da árvore, um tronco de madeira, é o corpo. E se eu pegar esse tronco para fazer cadeira, mesas, aí você tem um objeto. Não é? Então você tem aí matéria, corpo e objeto. Matéria, corpo e objeto. Então matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, nós já falamos. O corpo é uma porção limitada da matéria. E o objeto é o corpo que tem uma finalidade específica. Perfeito, pessoal? Feito isso, feita essa introdução, nós vamos agora falar um pouco sobre os estados físicos, as propriedades da matéria logo, né?
Na verdade, nós temos três grandes grupos de propriedades. Nós temos as propriedades gerais, as funcionais e as específicas, tá? Propriedades gerais, funcionais e específicas. Nós vamos definir cada um deles, tá? Cada um deles. Vou colocar uma definição e também um exemplo, né? Propriedade geral. O que vem a ser? Isso aqui é somente a apresentação. Olha aqui. Propriedades gerais, pessoal. Veja só. As propriedades gerais, certo, são comuns a todo tipo de material. Por exemplo, toda matéria tem massa. Toda matéria tem volume. Toda matéria tem inércia, tenacidade. Tenacidade, inclusive, pessoal, o que vem a ser, professor? Tenacidade. É resistência à quebra. Tenacidade, resistência à quebra. Por exemplo, o diamante é muito tenaz, né? muito resistente. Já o grafite quebra com facilidade, pouca tenacidade. Tem uma outra que é a dureza, né? Dureza é resistência ao risco. Resistência ao risco. Então, material duro é porque é muito resistente ao risco. O diamante, por exemplo, é muito duro. Ele consegue riscar outro material e não é riscado, né? Então, massa, volume, inércia, tenacidade e dureza são propriedades gerais da matéria, certo? Propriedades comuns a todo tipo de material. Todo material tem massa, tem volume, inércia, tenacidade e dureza. Bom, aí vamos agora falar sobre as propriedades funcionais. O que vem a ser essas propriedades funcionais? Ó? Estas propriedades são chamadas propriedades funcionais, são aquelas, né? Aquela apresentada por um grupo de substâncias, tá? Não serve para... Nem todo material vai ter essas propriedades. Daí gera a palavra aí, chamada função química. O que vem a ser uma função química? Função química é um grupo de compostos com propriedades comuns. Por exemplo, no primeiro ano se estuda, por exemplo, os ácidos, as bases, os sais, né? Por exemplo, tem característica, os hidrocarbonetos, tem uma função orgânica, são inflamáveis. Hidrocarboneto, por exemplo, gasolina, óleo diesel, são hidrocarbonetos. Os ácidos têm sabor azedo, então nem toda substância tem sabor azedo, mas os ácidos têm. Tem uma propriedade funcional, um grupo de substâncias que tem esse sabor azedo. Os sais, ó, quando fundido, conduz corrente elétrica. Nem toda substância conduz corrente elétrica, mas os sais é um grupo de substâncias que conduz corrente elétrica em solução aquosa. Então são as chamadas propriedades funcionais. Certo? Propriedades funcionais. Então nós já vimos as propriedades gerais, funcionais, e agora nós vamos ver as propriedades específicas da matéria. Olha aí, as propriedades específicas. Já está dizendo, se é específica, é aquela que serve para identificar uma substância. Então você pode sim identificar uma substância por suas propriedades específicas, tá? Como assim, professor? Toda substância, pessoal, na verdade tem seu ponto de fusão, o seu ponto de solidificação, ponto de ebulição, tá? Por exemplo, a água, todos nós sabemos que a água, nas condições ambiente, ela ferve a 100 graus Celsius e se congela a 0 graus Celsius. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Tem uma coisa inerente, marcante à água. A densidade. Então, você pode identificar uma substância por sua densidade, tá? Cada substância tem a sua densidade, ela é específica. O coeficiente de solubilidade também, tá? Cada substância tem seu coeficiente de solubilidade. Então, jamais você vai identificar uma substância por uma propriedade geral ou por uma propriedade específica. Propriedade funcional. Você tem que identificar a substância pela propriedade específica da matéria, tá? Se for falar para identificação de substância, qual a propriedade utilizada? Específica. Tudo bem? Vamos nessa. Temos aqui também, eu coloquei os estados físicos da matéria, pessoal. Vamos mostrar aqui, ó. E depois vamos falar de cada um deles, certo? Olha, os estados físicos da matéria.
nós temos aí o estado sólido, líquido e o estado gasoso, tá? O estado sólido, as substâncias estão bem coesas, né? E aí nós temos as mudanças, ó. Do sólido para o líquido, você vai ter aí a fusão. Do sólido para o líquido, você tem a fusão. Do líquido para o sólido, você tem a solidificação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, professor, é chamado de vaporização. Aí nós temos 3 tipos de vaporização. Nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. A gente vai até distinguir isso aí depois, né? Que a evaporação é uma vaporização lenta. É, por exemplo, quando coloca uma roupa molhada no sol, né? No varal, para secar, é evaporação. Ebulição é você ferver uma água. E calefação é quando o líquido entra em contato com uma chapa superaquecida. Isso é até instantâneo, né? Então, isso, mas é a mesma mudança de fase. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. A volta é chamado de condensação. Você utiliza condensação quando é resfriamento de uma substância que era líquida e foi para vapor, por exemplo, a água. Agora, você utiliza liquefação para uma substância que naturalmente é um gás. Por exemplo, o nitrogênio é um gás à temperatura ambiente. Então, se eu resfriar o nitrogênio para nitrogênio líquido, você tem aí com certeza uma liquefação. E temos também do sólido para o gasoso. Sólido para o gasoso sem passar pelo líquido é chamado de sublimação, tá? Que acontece, por exemplo, com a naftalina. Naftalina, quando se coloca, ela vai diminuindo de tamanho, porque está passando do sólido para o gasoso, sublimando, né? Sublimação. Então, esses são os estados físicos da matéria. Então, nós já conceituamos a química, já falamos aí das propriedades, estamos nos estados físicos da matéria. Porém, vamos colocar um pouco mais sobre esses estados físicos da matéria. Mais uma vez, você tem os estados físicos da matéria, né, que nós já conversamos, ó, tá? Já conversamos aqui. Onde você tem aí novamente, agora com imagem, né? Sólido, o gelo se derretendo, tá? É a fusão. E a água líquida se congelando, você tem a solidificação. A água, por exemplo, vaporizando, vai tornar vapor d'água. E a volta é chamado de condensação. Então, os 3 estados da matéria aí. Nós vamos já depois definir esses 3 estados da matéria, mostrando aí, né? O sólido, por que é sólido, por que é líquido e por que é gasoso, e isso na perspectiva da química aqui, certo? Vamos analisar direitinho isso aí. Depois, só lembrando que nós vamos fazer questões, iremos fazer questões. Por exemplo, esse gráfico aqui eu queria que vocês anotassem, o pessoal fizesse um print, certo? Por quê? Porque ele está completo mesmo, tá? E coloquei até envolvendo aí absorção e liberação de calor. Então, nós já sabemos aí os procedimentos, né? Fusão, solidificação, vaporização, liquefação, condensação e sublimação. Por exemplo, todas as mudanças que estiverem, pessoal, no sentido do sólido para o líquido, para acontecer, precisam absorver calor. Por exemplo, o gelo para se derreter precisa sim absorver calor, certo? Então, a fusão e a vaporização são processos endotérmicos. A sublimação direta também. O que é a sublimação direta? Do sólido para o gasoso. Agora, as mudanças que estão no sentido do gasoso para o sólido, tá, são processos exotérmicos, tá? Para acontecerem, precisam liberar calor. Exo significa para fora, endo para dentro. Então, por exemplo, a liquefação, condensação e solidificação são procedimentos exotérmicos, tá? Bom, eu coloquei ali também, pessoal, a diferença entre os 3 estados físicos aí, ó. No estado sólido, tá? Eles apresentam forma e volume constante. Tanto a forma quanto o volume são constantes. No estado líquido, nós temos aí, tá? A forma é variável, porque
A forma de um líquido depende do recipiente que ele esteja, esse líquido. Tá? Agora, o volume é constante. Eu posso ter 1 litro de água, assumindo várias formas, depende do recipiente. Né? Então, no líquido, forma variável e volume constante. E no gasoso, os dois são variáveis, tanto a forma quanto o volume. O volume do gás é o volume do recipiente. E a forma do gás é o volume a forma do recipiente que ele esteja, pessoal. Tá? Então você tem aí 3 tópicos, né? Vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações e ressalvas aí. 2 minutos na tela aí. Pronto. Ok, meus amigos, voltamos aí, mostrando aí justamente esse organograma aqui, esse diagrama de fases muito importante, principalmente pela incorporação desses 2 tópicos aqui, né? Ó, nós temos justamente os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Ok? Então, todas as mudanças que estão no sentido do sólido para o gasoso, para acontecerem, precisam absorver calor. Absorver calor. Agora, a volta do gasoso para o sólido, precisam liberar calor, por isso são chamados de exotérmicos, tá? E mostramos também que no sólido apresenta forma e volume constante, né? Que no líquido a forma é variável, porque depende do recipiente, porém o volume é constante, né? E o gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis, certo? São variáveis. Muito bem. Feito isso, ó, eu vou colocar aqui justamente os tópicos que eu falei sobre vaporização, tá? A vaporização nós sabemos que é a passagem do líquido para o vapor, né? Para o gasoso. Então nós temos 3 tipos de vaporização. 3 tipos envolvendo a vaporização. Quais são eles? Nós temos aí a evaporação, que é uma vaporização lenta. Tá? É uma poça de água de uma chuva, né, se evaporando. Ou quando você coloca uma roupa molhada no varal para secar. Aí é uma evaporação. A ebulição já é rápida.
é ferver uma água. Não, o ato de ferver a água. E a calefação é muito mais rápido ainda. Tá? É instantâneo. É quando um líquido entra em contato com a chapa superaquecida. Né? Automaticamente, é instantâneo. Então, são os tipos de vaporização. Tá? É evaporação, ebulição e calefação. Perfeito? Importante, né? Os tipos de vaporização. Vaporizar significa ferver, né? Pois bem, agora nós vamos abordar essa primeira parte, envolvendo aí os conceitos iniciais. Nós vamos falar agora das substâncias químicas. Substâncias químicas, substância química é cada uma das espécies da matéria que constitui o universo. As substâncias químicas que podem ser classificadas em duas formas, né? Quanto ao tipo de ligação, quanto à forma e quanto ao número de elementos químicos que participam da ligação. Então, nós vamos classificar as substâncias. Nós vamos falar de substâncias simples, substâncias compostas e, com certeza, o que é mistura? Quando você associa duas substâncias diferentes. Aí nós vamos falar das misturas homogêneas e também das misturas heterogêneas. Perfeito? Ok, pessoal? Vamos colocar só um minutinho aí na tela, por favor. 1 minuto. Ok, meus amigos, então nós entramos agora na segunda parte da nossa aula falando das substâncias químicas. Substâncias químicas. Vamos lá então. Olha aí, as substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, certo? Determinadas e praticamente constantes. Eu coloquei aqui só um exemplo para a gente trabalhar. Vamos colocar esse exemplo aqui, Por exemplo, a água destilada, né? O ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. Então, cada substância tem suas propriedades definidas. O ponto de ebulição, 100. E a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Já o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? O ponto de fusão é 801 graus. E o de ebulição, 1413. E a densidade, 2,17. Eu só estou colocando aqui para mostrar que cada substância tem suas propriedades específicas. O etanol, que é o álcool comum, tá? Ponto de fusão dele, menos 114,3 graus Celsius, e o ponto de ebulição, 78,4. E a densidade de 0,79. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, serve para identificar as substâncias, já que nós estamos falando de substância. Por quê? Porque são propriedades específicas da matéria. São propriedades, sim, específicas da matéria. Para isso é que nós temos aí essas propriedades, né? Beleza? Bom, para isso, pessoal, eu coloquei um organograma aqui, dos sistemas. Então, um sistema pode ser de uma substância pura ou de uma mistura. E é o que nós vamos fazer. As substâncias puras, tá, se dividem em substâncias puras simples e puras compostas. Enquanto que as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Vamos já mostrar o que é uma mistura homogênea e heterogênea. E vamos identificar, sim, o que é uma substância simples e uma substância composta. Tá? Como esse organograma ele resume o nosso contexto aí, eu vou colocar 1 minutinho para você fazer um print, né? Fazer um print aí da tela.
Ok, meus amigos, vamos voltando aqui, não é isso? Mostrando para vocês esse organograma, que as substâncias puras, a princípio vamos diferenciar o que vem a ser substância pura e mistura. Tá? Depois vamos falar de substâncias puras simples, puras compostas. E posteriormente vamos diferenciar o que é mistura homogênea e heterogênea. Vamos lá então. Olha aí. Primeiro vamos falar das substâncias puras. Deixa eu encher a tela aqui, para ficar melhor da gente trabalhar. Olha só. Substâncias puras, elas apresentam características químicas e físicas constantes. Tá? São representadas por fórmulas. A fórmula é a representação gráfica da substância. E que nas mudanças de estado físico a temperatura permanece constante. A gente vai notar nos gráficos, lógico, que a substância pura, tanto na fusão quanto na ebulição, a temperatura permanece constante, certo? Então, e todas elas são representadas por fórmula, tá? Tudo o que eu disse aí é o contrário para mistura, mas vamos já falar em mistura. Bom, então as substâncias puras, elas se dividem em dois tipos. Substâncias puras simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Não me interessa quantos átomos sejam, contanto que seja do mesmo elemento químico. Por exemplo, o hélio só tem um átomo, então o gás hélio é monoatômico. O gás oxigênio, O2, são dois átomos do mesmo elemento químico. Tá, o ozônio, 3 átomos do mesmo elemento químico. E o S8, por exemplo, são 8 átomos de enxofre. Então você tem aí, as substâncias puras simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Enquanto que as substâncias puras compostas, essas são formadas, tá, por elementos químicos diferentes. Não é átomos, é elementos químicos diferentes. Como, por exemplo, ali o H2SO4, o ácido sulfúrico, tem 3 elementos. Tem o hidrogênio, tem o enxofre e tem o oxigênio. Tá? O enxofre é o S ali, né? O símbolo, né? Então, 3 elementos químicos. A água, por exemplo, H2O, são 2 elementos químicos, é uma substância pura composta. Tá? Então, de tão importante que é, pessoal, eu queria muito que vocês aí, tá? Que vocês anotassem essa passagem aí. Para isso eu vou colocar aí 2 minutinhos para vocês, 2 minutinhos. Ok, meus amigos, voltamos aí para mostrar as substâncias puras, né?
são características importantes, né? Elas apresentam características químicas e físicas constantes. Por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? E aí nós temos também as substâncias puras, elas são representadas por fórmulas. A fórmula é a representação gráfica da substância. E que nas mudanças de estado físico, nós vamos apresentar no gráfico aqui, permanece constante, tá? Durante a fusão, durante a ebulição. E mostramos que substância pura simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, enquanto que substância pura composta é formada por elementos químicos diferentes. Muito bem. Vamos mostrar aqui para vocês o que é uma fase, né? Fase de uma mistura, para a gente saber o que é a mistura. Nós temos aqui, por exemplo, olha aí, as fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fase. Por exemplo, água e areia. Nós temos duas fases, né? A fase da água e a fase da areia. Fases são porções. E vou já definir também. Aqui nós vamos ter óleo, água e areia. Nós temos três fases. Tem uma mistura trifásica. Aqui você tem gelo, água e limalha de ferro. Também nós temos três fases, certo? Então, fases são as porções que compõem a mistura. E nós vamos definir melhor. Aqui eu coloquei só um exemplo, né? Só um exemplo. Está aqui, Mas antes de falar nas misturas de fases, mais uma vez nós temos aqui, pessoal, a diferença, né, de substância simples para substância composta. Olha aí, As substâncias puras, já falamos que podem ser simples ou compostas. Olha o O2 aqui, Eu tenho várias moléculas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de O2. Mas é constituída por um único tipo de elemento, tá? Então, são formadas por elementos, átomos de um mesmo elemento químico. Átomos de um mesmo elemento químico. Enquanto que a substância pura composta, como a água, H2O, é formada por elementos químicos diferentes. H2O, formado, portanto, por elementos químicos diferentes. Então, está bem clara aí a diferença entre substância pura simples, substância pura simples e substância pura composta. Perfeito, pessoal? Substância pura simples e substância pura composta. Tudo bem? Vamos então agora sim, Olha o gráfico aí, olha o gráfico, como está bonito esse gráfico aí de uma substância pura. Inicialmente, pessoal, eu tenho aqui um sólido, né? Sólido. Aí entra em fusão. Aqui é a curva de aquecimento da água, né? A 0 graus Celsius começa a fundir, tá? Passagem do sólido para o líquido. Aí você tem só o líquido aqui, nesse amarelo. Quando chega a 100 graus Celsius, entra em ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E aqui você tem o gasoso. Então, chama-se de curva de aquecimento de uma substância pura. Curva de aquecimento. E pode ver que nas mudanças de estado físico, sempre, pessoal, a temperatura vai ser constante, porque a substância é pura. Toda substância pura, em mudança de fase, tá? A temperatura permanece constante, Eu vou colocar aí um minutinho para você fazer o print desse gráfico, que ele é importante. Um minutinho.
Ok, pessoal? Então é o gráfico de uma substância pura. Toda substância pura, a temperatura permanece constante nas mudanças de estado físico. Muito bem. Que aqui nós temos mais aqui para vocês. Vamos falar então das misturas, ó. Pessoal, importante que nós vamos apresentar aqui para vocês. Muito importante, ó. Nós já falamos das substâncias puras, vamos falar das misturas. Tá aí, ó. As misturas, elas não apresentam características químicas e físicas constantes quanto à substância, né? E nas mudanças de estado físico, nós vamos falar nos gráficos, logo das misturas, que nas mudanças de estado físico, a temperatura vai variar. Então, a temperatura varia nas mudanças de estado físico. Bom, para a gente falar em mistura, é preciso fazer a diferença entre fase e componente de uma mistura. Vamos saber o que é fase e vamos saber o que é componente. Ó. Fases são as porções que compõem a mistura. Fases são porções, enquanto que componentes são as substâncias que compõem a mistura. E não necessariamente o número de fases vai ser igual ao número de substância, pessoal. O número de fases é igual ao número de componentes. Tá? Pode ser igual, pode ser diferente. Como esse exemplo ali, ó. Água mais óleo e gelo. Certo? Então vamos ver aqui. Vamos colocar aqui ele no sistema, né, num copinho aqui, para melhorar o teu aprendizado. Vamos colocar aqui, ó. Colocar nesse recipiente. Então você tem aqui, vamos ver. Você tem água, vamos colocar aqui água. Então essa parte aqui é água, certo? Vou botar até aqui água. Você tem o óleo, vamos colocar de outra cor, né? Vamos colocar aqui o óleo em verde. Essa parte aqui é o óleo. Muito bem. E vamos colocar o gelo, né? Um pedacinho de gelo. Muito bem. Olha aí, ó. Aqui você tem o gelo. Conclusão, pessoal. Conclusão. Fase você tem 3, ó. Né? Vou colocar bem aqui. São 3 fases, ó. A fase da água, do óleo e do gelo. Fases são porções. Agora, componente você só tem 2. A água e o óleo, porque o gelo é a mesma água. Tá? Água e gelo é a mesma substância, pessoal. Então, não posso contar como 3 componentes, só tem 2. A água e o óleo, porque o gelo é a mesma água, certo? Então, nesse exemplo, nós temos aí 3 fases e 2 componentes, né? 3 fases e 2 componentes. E eu queria muito, assim como você colocou aquelas características das substâncias puras, vamos anotar também aí as características das misturas e a diferença entre fase e componente. Vamos colocar aí 2 minutinhos aí na tela.
Ok, meus amigos, voltamos aí mostrando aí a diferença entre fase e componente e o conceito de misturas, né? Ó, misturas. Misturas não apresentam características químicas e físicas constantes. E nas mudanças de estado físico, a temperatura vai variar. Essa é uma dica boa. E fases são as porções, ó, que compõem a mistura. E componentes são as substâncias que compõem a mistura. Por isso, quando eu coloquei o exemplo água, óleo e gelo, nós temos 3 fases. Tá? Porém, nós só temos 2 componentes, que é a água e o óleo, porque o gelo e a água é a mesma substância. Perfeito? Depois nós vamos fazer questões envolvendo para indicar aí, tá, o número de fase e o número de componentes. Vamos lá. Olha aí, ó, a mistura. Aqui é uma mistura. Mistura é formada por substâncias diferentes, pessoal. Tá? Toda vez que você tiver substâncias diferentes, você tem uma mistura. Só que essas misturas elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Tá? O que vem a ser uma mistura homogênea? Aquela que é monofásica, só tem uma única fase. E as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Certo? Mais de uma fase. Por exemplo, água e óleo são 2 fases, então é heterogênea. Mas se eu colocar água mais álcool, aí eu vou ter somente uma única fase, então é homogênea, certo? Homogênea. Beleza? E é o que nós vamos determinar agora, né? Vamos diferenciar o que vem a ser mistura homogênea de mistura heterogênea, pessoal. Tá bom? E vamos mostrar o gráfico também, ó. Olha aí, ó. Aqui só para determinar, né? Por exemplo, o ar. As misturas, o ar é formado por vários tipos de gases, né? Então, as misturas gasosas, seja eles quais forem, será sempre monofásica. Misturas de gases são homogêneas, tá? E aqui mistura heterogênea, por exemplo, água mais areia. Se eu tiver água mais areia, são 2 fases aí. A água não vai dissolver a areia, não é? Então você tem aí justamente 2 fases. Então essa é a distinção de misturas homogêneas são monofásicas. Apresentam uma única fase em toda a sua extensão. Enquanto que a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase em toda a sua extensão. Perfeito? Acho que nós temos também um gráfico, né? Vou mostrar aqui, ó. A definição aí, né? Mais clara é essa. A definição está melhor. Ó, as misturas que possuem apenas uma única fase, ó, isto é, a mesma propriedade química em toda a sua extensão, é chamada de homogênea. Então, as misturas homogêneas, elas são monofásicas, como colocou o vinagre. O vinagre é uma mistura, pessoal, é uma mistura de ácido acético em água. Água mais ácido acético, é o vinagre. Porém, ó, se a mistura apresentar mais de uma fase, ou seja, se for polifásica, certo? Isto é, tem propriedades distintas, né? Será heterogênea, como água e óleo, certo? A água não se mistura com óleo, por isso nós temos 2 fases, tá? Tendo 2 ou mais fases, será sempre uma mistura heterogênea, beleza? Vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos para o pessoal fazer as anotações, 2 minutos.
Vamos aqui então para mostrar a diferença de mistura homogênea e heterogênea, certo? O vinagre, por exemplo, né, é uma mistura homogênea. Vinagre, água mais ácido acético. Agora, água mais óleo, você tem aí justamente uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas são monofásicas, enquanto que as misturas heterogêneas são polifásicas, mais de uma fase. Mais uma vez eu coloquei aqui, ó, tá? Por exemplo, mistura, né, material formado por duas ou mais substâncias, certo? Duas ou mais substâncias. Mostrando também que a mistura homogênea apresenta uma única fase visível. Por exemplo, água mais sal dissolvido, né? Por que a palavra dissolvido, professor? Porque se tiver sal em excesso que não foi dissolvido, aí não é monofásica, não é homogênea. Mistura heterogênea apresenta mais de uma fase, ó, como água e óleo que nós colocamos. Ó. Aí tem até uma perguntinha aqui, né? Por que óleo e água não se misturam? Certo? Aí já entra no outro aspecto, né? É devido à polaridade. A água é polar e o óleo é apolar. Então não se mistura. Certo? Semelhante dissolve semelhante. Então água e óleo não se misturam porque as polaridades são diferentes. Perfeito? Então está aí a diferença de mistura homogênea para mistura heterogênea, pessoal. Então as misturas homogêneas, elas são monofásicas, enquanto que as misturas heterogêneas são polifásicas, né? Polifásicas. E nós vamos ter questões para identificar o número de fases também, viu? De fase e o número de componentes, é importante. Pois muito bem. E aqui nós temos, ó, essa aqui nós já mostramos, né? A diferença de substâncias simples para composta, né? Já mostramos. E essa aqui também está repetida, né? Essa aqui, né? Que eu mostrei aí para vocês, ó. A mistura homogênea e a mistura heterogênea, tá bom? Vamos colocar aí 2 minutinhos na tela para que você possa fazer as anotações e ressalvas aí. Ok, pessoal? Então aí, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E aí nós vamos fechar com os gráficos aqui, né? Nós temos um gráfico aqui, ó, aqui as misturas, né? Olha quantas substâncias nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui mais uma, 5, porque essas outras estão repetidas, né? Ó. Tá? Então nós temos moléculas diferentes, substâncias diferentes. Então,
Se elas formarem apenas uma única fase, ela é homogênea. Se apresentar mais de uma fase, ó, é porque elas vão ser heterogêneas. Então, se a matéria for constituída por mais de um tipo de molécula, teremos uma mistura. Tá? Se essas moléculas se fundirem, aliás, se misturarem, né, homogeneamente, você vai ter uma única fase, certo? E tendo uma única fase, lógico que vai ser homogênea. Tendo mais de uma fase, nós vamos ter uma mistura heterogênea. E para finalizar essa primeira parte da nossa aula de hoje, nós colocamos novamente aqui, ó, certo? É uma única fase, ó. Se a mistura apresenta uma única fase, ela é homogênea. Se apresentar mais de uma fase, você vai ter uma mistura heterogênea. Ele não chamou de fase, chamou de aspecto. Aspecto é a mesma coisa que fase, pessoal, certo? Aspecto é a mesma coisa que fase. Se tem só um único aspecto, ou seja, uma única fase, fases são as porções, né? Aí você vai ter justamente aí uma mistura homogênea. Água mais álcool, por exemplo. Água mais álcool é uma mistura homogênea, assim como o vinagre ali também, né? Água mais óleo, mistura heterogênea, certo? No caso, água mais óleo, você tem duas fases. Se colocar água mais óleo mais areia, 3 fases. Aí 3 componentes, que teria a água, o óleo e a areia, tá? Então, o número de fases, agora, aí, não necessariamente vai ser igual ao número de componentes, tá? Como eu coloquei naquela outro exemplo anterior, que nós colocamos aí água, óleo e gelo. 3 fases, mas só 2 componentes. Porque a água e o gelo é a mesma substância. Perfeito, pessoal? Olha aí, ó. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se de fase, ó. Fase da mistura. Eu colocou aí água mais óleo, né? Opa, água mais óleo. Então você tem aqui 2 fases, ó. 2 fases. E temos também 2 componentes aqui que coincidiu, ó. Coincidiu. 2 componentes. Certo? 2 fases e 2 componentes. Então você tem aí justamente essa finalização da nossa primeira parte da aula aí, né? Então nessa primeira parte nós abordamos aí os conceitos iniciais de química, de matéria, corpo e objeto, falamos das mudanças de estado físico, falamos também, tá, dos processos endotérmico e exotérmico e das misturas, das substâncias puras simples, pura composta e das misturas. E ainda intercalamos aí misturas homogêneas e heterogêneas, mostrando exemplo, tá? Na segunda parte da aula nós vamos então terminar a parte teórica e fazer a parte de exercício. Tudo bem, pessoal? Vamos aguardar uma transição bem rápida aí, 3 minutinhos, já que a gente volta. Um abraço.